Shalom, Pai seja convosco, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a minha casa, sobre a tua casa nesse dia, fazendo tudo novo, trazendo renovo. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que vai nos dizer assim o apóstolo Paulo: orai sem cessar, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Quer dizer que essa vontade de orar, essa vontade de buscar, não vem de mim, não vem de você. Ela vem dos altos e ela vem daquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos leva a buscar, é Ele que nos leva a orar, é Ele que nos leva a rasgar o nosso coração diante de Deus e ter fé. É o Espírito Santo de Deus. E junto ao Pai ainda temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, querido, que vê os momentos que eu e você estamos passando e Ele também nos ajuda. Queridos, então quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo no apóstolo Paulo um intercessor, alguém que ora, alguém que busca, alguém que intercede e alguém que ama mais a obra de Deus do que a ele mesmo. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele está em prisões e mesmo em prisão, ele ora por Timóteo para trazer avivamento à sua fé, à sua esperança. Em prisão, o apóstolo Paulo, ele escreve cartas para trazer unificação entre a igreja. Só que quando eu estou falando do apóstolo Paulo, eu estou falando de alguém que está com dias, está com hora, está com sentença marcada para morrer. E quem, queridos, que está com horas e dias marcados para morrer, vai se preocupar com quem está livre? Somente aquele que ama. Somente aquele que diz assim: que sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Esse era o apóstolo Paulo, um intercessor. Paulo é homem de oração, é homem que busca, é um homem que tem intimidade com os céus. Lá na cidade de Filipos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele ia orar todos os dias na beira de um rio com Silas e com Lídia e com outras pessoas que haviam se convertido ao evangelho. Lá não tinha igreja. E Paulo, ele vai orar todos os dias na beira de um rio. E todos os dias, quando eles passam, há uma jovem que tem um espírito de adivinhação e diz: lá vão os servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo naquele dia, sabe aquele dia que a gente não está muito bem, que não faz graça com a nossa cara não, porque a gente não está bem, a gente repreende mesmo os demônios? Foi esse dia. O apóstolo Paulo, quando aquela jovem fala: lá vai os servos do Deus Altíssimo, o apóstolo Paulo voltou para trás e disse, repreendeu os demônios, o demônio que estava na vida daquela jovem. E por causa disso, Paulo e Silas vai ser pego e vai ser levado, vai ser lançado dentro de prisão. Pés e mãos atados à corrente, corpo ferido, machucado, queridos. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles vão cantar, eles vão adorar, eles vão buscar ao Senhor. Quem, queridos, que está ferido, machucado, rasgado, preso, vai cantar e vai orar? Paulo, Silas. E não pense vocês que eles estão cantando para ser livre da prisão. Não. Eles estão cantando, eles estão adorando por aquilo que Deus já havia feito. Eu estou em prisão, creio eu que Paulo e Silas conversavam. Nós estamos em prisão, mas aquela jovem, ela foi livre das garras de Satanás. E nós só temos a agradecer, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E Deus tinha mesmo. Porque enquanto Paulo e Silas, eles cantam, eles adoram no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da tempestade, o sobrenatural vai acontecer, a porta dos cárceres vai se mover e eles vão ser livres da prisão. Ninguém cala a voz de um adorador. Eles vão ser livres. E quando eles são livres, o carcereiro vai ficar desesperado e vai tentar tirar a sua vida, mas Paulo fala: não faça tal coisa, estamos todos aqui. Então aquele carcereiro, ele reconhece quem é Deus, quem é o Senhor, e ele quer se converter a Cristo. Deus tinha um propósito e Paulo e Silas sabiam que Deus tinha um propósito.
E o propósito de Deus vai muito mais além do que libertar uma jovem das garras de Satanás. O propósito de Deus era levar, arrastar uma multidão. O propósito de Deus não era só salvar o carcereiro e a sua família, não. O propósito de Deus é que ali na cidade de Filipos fosse aberta uma igreja. Então, queridos, Paulo e Silas cantavam porque eles entenderam que Deus tinha propósito em tudo que ele faz. Eu não sei o que você está passando nesse dia, mas a primeira coisa que você precisa saber é que você tem que aprender. Eu tenho que aprender a cantar, a adorar no meio da dor, no meio da luta, no meio da tempestade. Nós precisamos aprender a cantar, a adorar, nos entregar, nos jogar, rasgar, não as nossas vestes, mas os nossos corações diante do Senhor. E entender, tá doendo, tá sofrendo, eu estou quase morrendo, mas Deus tem propósito. Deus tem um propósito e eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. A palavra de Deus também vai nos dizer a respeito do apóstolo Pedro. A igreja nesse tempo está passando por perseguições, estava sendo perseguida. O pastor Tiago já havia sido decapitado e os principais dos sacerdotes da sinagoga começaram a achar graça no que estava fazendo. Lançaram Pedro dentro de uma prisão, mas enquanto Pedro está preso, tem uma igreja do lado de fora que ora, tem uma igreja do lado de fora que busca, tem uma igreja que do lado de fora intercede, que chora e busca a Deus para que Pedro seja livre da prisão. Mas veja, Paulo e Silas cantavam, oravam, adoravam a Deus dentro de prisão. O apóstolo Pedro, ele dorme, fé é fé. E o apóstolo Pedro sabia que enquanto ele dormia, ele descansava no Senhor, tinha uma igreja que orava. O apóstolo Pedro, ele é tão cheio de fé quanto Silas e Paulo. Quem é Pedro, querido? Quem é mesmo Pedro? Pedro é aquele que está lá no barco junto com os outros discípulos e vê Jesus vindo sobre as águas. E todos começam a gritar e a ficar apavorado. E Jesus fala, aquieta-te, sou eu. E Pedro fala assim, se é tu mesmo, diga que eu vá. E Pedro simplesmente sai andando por sobre as águas. Esse é o apóstolo Pedro. É alguém que confia. É alguém que descansa. É alguém que sabe em quem ele entrega a tua vida. E sabe que ele pode descansar. Porque está escrito, eis que não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ei, Pedro também estava lá naquele barco onde Jesus dormia. Aparentemente dormia, porque Jesus não dormia, Jesus não dorme. Ele estava testando a fé dos seus discípulos. E a palavra de Deus diz que nesse barco, nessa outra passagem, o barco está enchendo-se de água. E Pedro vê quando Jesus simplesmente se levanta, acalma o vento e acalma a tempestade. Ei, isso se chama pessoas que têm intimidade com Deus. Isso se chama pessoas que confiam em Deus. Pedro também é um intercessor. Pedro também, ele é um homem de oração. Pedro está guardado na prisão por 16 soldados. Cada porta tinha 4 soldados guardando a vida de Pedro. E Pedro, ele simplesmente dorme. Pedro simplesmente descansa. Pedro simplesmente deleita. Creio que Pedro estava ali, mas dentro do coração dele ele falava como Jó. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. E ele certamente se levantará e virá em meu socorro. E a palavra de Deus diz que Pedro está dormindo. E vai chegar um anjo. E vai dizer, creio eu, que ele vai fazer igual ele fez com Jonas. Quando foi lá, o capitão, e disse para Jonas, levanta, dormente, levanta. Eu acredito que ali o anjo falou, acorda, Pedro, acorda, coloca suas sandálias, coloca a capa, ainda não é tempo de você morrer não, levanta, levanta, vamos embora, vamos sair de dentro dessa prisão. Ei, a palavra de Deus diz que Pedro achou que ele estava dormindo, mas não estava dormindo, ele estava acordado. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nesse dia, mas acredite que Deus vai enviar o teu socorro, que Deus vai te livrar, seja através de você cantar, através de você louvar, através de você adorar no meio do vento, no meio da tempestade, ou você simplesmente deitar e descansar e confiar, ele vai vir em teu socorro. A
palavra de Deus diz que o anjo tirou Pedro da prisão. Passou pelos 16 guardas. E quando Pedro se deu conta, Pedro está do lado de fora. Pedro acha que ele estava sonhando. E aí, de repente, ele abre os olhos. Estou fora da prisão? Pedro podia sair dali, queridos, e ir comemorar, festejar. Mas Pedro não. Para onde? O que Pedro foi fazer? Pedro foi lá naquela casa que ele sabia que o povo estava orando, que o povo estava intercedendo. E Pedro bate na porta. E quando Pedro bate na porta, não acreditam. Ei, o que adianta você estar aí orando, você está buscando, se você não acredita quando Deus vai fazer um milagre? Quando você não acredita que Deus vai enviar um anjo? O anjo hoje em dia vem em forma de homem, querido, para abençoar a tua vida. Vem em forma de um pastor, de uma missionária, de uma diaconisa, para orar por você, para te levar às vezes um alimento. O anjo Deus vai enviar para te livrar de qualquer prisão que você se encontra. Mas você precisa acreditar que Deus ele vai prover o teu socorro no meio da tua angústia, no meio da tua tempestade, no meio da tua tribulação. Você precisa acreditar. Você precisa crer. E Pedro, ele acreditava, por isso que ele simplesmente dormia. Ele sabia que tinha uma igreja que orava. E ele sabia em quem ele cria, em quem ele acreditava. Ele acreditava no Deus de Israel. Ele acompanhou muitos milagres, sabe? Então, se você também e eu viermos trazer à tona todos os milagres que Deus fez nas nossas vidas, nós podemos descansar no meio da tribulação, no meio da tempestade. Se nós conseguirmos entender que Deus tem um propósito, como Paulo e Silas entenderam, nós conseguimos cantar, orar, adorar a Deus, mesmo ferido, mesmo machucado, mas sabendo que você está livrando, você está tirando vidas da mão de Satanás. Pedro bate na porta e quando eles ouvem a voz de Pedro, eles falam, não pode ser, Pedro está preso. Pedro está preso. Não, queridos, Pedro já estava livre. Orar por orar não adianta. Você tem que orar e você tem que acreditar. O sacerdote Zacarias estava, muitos anos orando, porque a mulher dele, Isabel, era estéril. E ele orou muitos anos. E quando o anjo Gabriel, o anjo das boas novas, chegou para dizer para ele, ei, Zacarias, não temas. Ele achou que ia morrer, né? O anjo apareceu diante do altar de incenso, à direita do altar. E aí ele pensou, vou morrer. Aí ele falou, não, você não vai morrer não. Eu vim aqui te dizer que a sua mulher vai dar à luz a um filho. E ele falou assim, como isso vai acontecer? Agora, já somos velhos. Muito tempo, né, orando. Mas chegou o tempo de Deus. Ei, chegou o tempo de Deus na tua vida. Se levante, se ponha de pé, coloca as suas sandálias, coloca a sua capa. Sai dessa prisão que você está vivendo, saia dessa caverna que você está vivendo. E ainda se você estiver em prisão, aprenda a adorar a Deus. Aprenda a buscar a Deus, aprenda a clamar a Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar no Deus a quem você serve. Se coloca diante dele, rasga a tua vida diante dele, confia nele e o mais ele fará sobressair a justiça sobre a sua vida nesse dia. Queridos, que Deus venha abençoar a vida de todos, rica e poderosamente, e creia no poder da oração. Aquele que ora, querido, move o coração de Deus. E Deus não resiste. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que confia, aquele que canta, aquele que adora, aquele que chora, aquele que ora. Ele não resiste. Um coração aquebrantado não resistirá, ó Deus. Ele está vendo esse momento que você está passando, lágrimas descendo, noite de sono sendo perdida, dias e mais dias de orações que parece que não está sendo ouvida. E Deus está ouvindo tudo, Deus está assistindo tudo. No momento certo, Ele vai enviar o anjo diante de você para trazer o socorro, para te libertar de qualquer situação, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja conjugal. Confia no Senhor. Nunca se ouviu que houvesse um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera. Confia no Senhor, se entrega na mão dele e creia, ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus.